E um abraço para você que se liga aqui no canal Tua Estrela Te Conduz. Uma boa tarde nesta segunda-feira, dia 24 de junho. Para quem não me conhece, eu sou Iverson Santos. Aqui no canal são 2 conteúdos diários. O primeiro já entrou 6 horas da manhã. Esse aqui é o segundo, que entra sempre às 5 horas da tarde, com muitas notícias, informações e opiniões sobre o nosso Botafogo. Neste conteúdo de agora eu quero conversar com vocês sobre a lateral esquerda do Botafogo. A gente não se lembra, né? Às vezes a gente esquece, mas nesse momento a gente tem todos os laterais à disposição do técnico Arthur Jorge. O Marçal está recuperado de lesão, a gente tem o Cuiabano, que é o titular nesse momento, e a gente tem o Hugo. Quem deve ser o titular da lateral esquerda do Botafogo? Vou dar a minha opinião, quero saber a de vocês aqui nos comentários. E para fechar, quero conversar com vocês sobre um zagueiro que pode estar chegando no Botafogo, um zagueiro canadense, está jogando a Copa América, enfrentou o Messi. Vamos conversar, fiz uma pesquisa, fiz um levantamento, não conheço muito esse zagueiro, mas como ele pode estar chegando no Botafogo, a gente vai conversar para a gente conhecer juntos esse zagueiro. Mas antes, peço para vocês aquela moral de sempre, é de graça, não custa nada. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, ative o sino para você receber todas as notificações e não perder nada do que acontece no Botafogo. Se puder, se quiser, vire membro, R$ 2,99 ao mês, participa lá do nosso grupo do WhatsApp. Olha, já abro conversando com vocês sobre a lateral esquerda do Botafogo. Como eu disse, né? Neste momento, a gente tem todos os laterais à disposição do técnico Arthur Jorge. A gente tem o Marçal, voltou de lesão. A gente tem o Cuiabano, que está sendo titular. E a gente tem o Hugo, que é muito criticado por grande parte da torcida do Botafogo. Quem deve ser o titular na lateral esquerda do Botafogo? Vou dar a minha opinião, quero saber de vocês nos comentários. Vou falar um por um, tá? Começo falando sobre o Cuiabano, ele que é o titular da posição nesse momento, veio da equipe do Grêmio. Cara, vamos ser realistas, tá? Até o jogo contra o Grêmio, que o Cuiabano fez um gol, cara, nos últimos 4 jogos, ele tinha números ali bem bacanas. 1 gol e 2 assistências. Então o Cuiabano, até aquele jogo ali do Grêmio, ele estava numa crescente, ele estava ali com os números interessantes. Agora, do jogo do Atlético Paranaense para cá, né? Atlético Paranaense e Criciúma, realmente o desempenho do Cuiabano vem deixando a desejar. E a torcida já ali está criticando um pouco o lateral esquerdo, que é jovem, a gente tem que ter paciência. O Cuiabano, ele é mais novo que o Hugo, cara. O Cuiabano, ele é mais novo do que o Hugo. Então a gente tem que ter um pouquinho de paciência com esse lateral esquerdo. Concordo com grande parte ali das críticas ao Cuiabano nos últimos 2 jogos, Atlético Paranaense e Criciúma. Ele vem deixando muito a desejar, principalmente nos cruzamentos. Cara, eu fiz um levantamento rápido aqui, cara. Se a gente juntar Atlético Paranaense e Criciúma, ele deve ter tentado ali, cara, uns 20 cruzamentos nessas 2 partidas. Ele errou todos, cara. Errou todos. Se a gente pegar todos os cruzamentos que ele tentou contra o Atlético Paranaense, contra a equipe do Criciúma, realmente ali ele deixou muito a desejar nesse quesito, errando praticamente todos os cruzamentos. É um lateral esquerdo que tem muita força física, mas ele cruza muito mal. O que está deixando a torcida do Botafogo um pouco irritada com o Cuiabano são os cruzamentos, né? Tá cruzando muito mal, ele cruza de qualquer jeito, ele cruza de qualquer lugar, então isso está irritando bastante a torcida do Botafogo. Eu trouxe os números dele aqui sobre assistências e gols, era para ter mais. Quem não se lembra da estreia do Cuiabano? A estreia do Cuiabano foi contra a equipe do Bahia, no estádio Newton Santos, aquela derrota. Ele perde um gol de cara contra o Bahia. Tem um lance nesse jogo que o Cuiabano, ele entra sozinho de frente para o gol e ele perde o gol contra o Bahia. Então, era para ter mais gols, era para ter mais assistências. Contra o Atlético Paranaense também, cara, ele perdeu ali um gol de cara contra o Atlético Paranaense, que não pode perder. E contra agora o Criciúma, no último jogo, ele teve várias bolas sozinho para chegar e cruzar.
como eu disse, ele cruza de qualquer jeito, ele cruza de qualquer lugar e isso não pode, né? Contra o Criciúma, cara, ele teve várias oportunidades de pegar essa bola sozinho, cruzar, mas não, ele quer cruzar de qualquer jeito, ele quer cruzar de qualquer lugar e isso tá irritando muito a torcida botafoguense. Mas é um jovem e a gente tem que ter um pouco de paciência também. Já o lateral esquerdo, Hugo, né? Antes da chegada do Cuiabano, era o titular na posição, até porque só tinha ele. O Hugo, grande parte da torcida já não tem mais paciência, já cansei de defender o Hugo, mas também não consigo defender mais. Acho que o melhor caminho para o Hugo, cara, é ser emprestado ou ser negociado. Defensivamente é muito fraco e o Hugo, ele é mais velho do que o Cuiabano, então assim, eu emprestaria, tentaria negociar o Hugo. E o Marçal fica muito tempo no DM, a gente tem que ver como é que tá a parte física do Marçal. Já tá recuperado, já voltou de lesão. Na minha opinião, cara, assim, isso mostra que a gente tem que acertar mais em algumas posições quando tem janela de transferências. Porque, mais uma vez, a galera sabe aqui, cara, que pra mim, Marçal, ele nem estaria mais no Botafogo. Eu não sou fã do Marçal, se machuca muito. Então, assim, não vou falar tudo que eu penso sobre o Marçal novamente, porque quem não me conhece, acompanha aqui o trabalho, sabe o que eu penso do Marçal. Mas eu não nego, o Marçal inteiro, o Marçal à disposição, ele é titular, cara. Por que o Marçal é titular? Porque ele marca melhor, ele se posiciona melhor, ele cruza melhor, ainda tem a questão da experiência. Então, assim, por mais que eu não goste do Marçal, mas eu tenho que ser realista. O Marçal perto do Cuiabano e o Marçal perto do Hugo, o Marçal é titular, cara. O Marçal é melhor do que esses todos. Porque o Marçal, como eu disse, marca melhor, se posiciona melhor, cruza melhor. O problema do Marçal é a parte física. É um jogador que a gente não pode contar muito porque toda hora tá se machucando e toda hora tá no DM. E eu cheguei a falar do Marçal aqui recentemente, quem acompanha sabe. E eu falei, cara, sabe qual é o problema do Marçal também? Toda vez que o Marçal ele volta a ficar à disposição, a fase ruim vem junto. E o jogo que o Marçal voltou foi contra o Atlético Paranaense. A gente empatou com o Atlético Paranaense e a gente perdeu para a equipe do Criciúma. Eu cheguei a falar isso aqui no canal. Infelizmente, tá? Porque eu não gosto de falar isso não. Mas toda vez que o Marçal volta a ficar à disposição, a fase ruim vem junto. Coincidência ou não? Ele voltou contra o Atlético Paranaense, a gente empatou, contra o Criciúma, a gente perdeu. Então, a minha opinião é essa, não sei de vocês aqui nos comentários. Entre os três, eu acho que o Marçal, se ele tiver inteiro, o Marçal é titular da lateral esquerda do Botafogo. Fica aí que eu já volto pra gente finalizar. Vou conversar com vocês sobre um zagueiro canadense que pode estar chegando no Botafogo. Fica aí, já volto. Voltando aqui pra gente finalizar, peço pra vocês aquela moral, compartilha esse vídeo nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguenses que vocês participam, pra gente continuar crescendo cada vez mais, eu conto com a ajuda de vocês. Olha, pra gente finalizar, uma informação do jornalista Fabrício Romano, o Lyon, a rede de clubes do John Textor, a Eagle Football, está negociando com o zagueiro canadense Moisés Bombito, de 24 anos de idade, da equipe do Colorado Rapids dos Estados Unidos. Olha, esse zagueiro, ele também atua pela seleção do Canadá, tá jogando a Copa América. Na quinta-feira passada, acho que foi quinta-feira passada, eles enfrentaram a seleção da Argentina na Copa América. Ele deu uma porrada no Messi, que o Messi ficou sentindo dor, e nas redes sociais, os torcedores argentinos ficaram ali com racismo, né? Contra esse zagueiro. Tiveram até de soltar uma nota oficial, porque ele deu uma porrada no Messi, o Messi ficou sentindo dor, cara. E os torcedores argentinos foram nas redes sociais e usaram ali o racismo contra esse zagueiro. Então, ele tá jogando a Copa América, ele é titular da seleção do Canadá e ele joga na equipe do Rapids, Colorado Rapids dos Estados Unidos, tá? Então, quem tá negociando com ele é a rede de clubes ali do John Textor, é o Lyon.
mas ele pode vir jogar no Botafogo para depois ir pro Lyon, tá bom? Nessa temporada, por essa equipe dos Estados Unidos, ele tem 16 jogos, 2 gols, tá bom? Então, como eu disse, ele pode vir pro Botafogo, jogar aqui um tempo, para depois ir pro Lyon. É um zagueiro muito promissor, um zagueiro só de 24 anos de idade, pô, mas é um zagueiro canadense. E aí, se o cara for bom, qual o problema? Dando a minha opinião, não conheço esse zagueiro, fiz um levantamento, fiz uma pesquisa, cara, eu vi uns vídeos, ele corre muito. Ele é muito rápido, muito rápido. Ele joga pelo lado direito da zaga, é onde o Botafogo está necessitando de um zagueiro, pro lugar do Halter. Então ele joga do lado direito, ele tem uma capacidade física acima da média. Só para vocês terem uma ideia, ele é muito alto, cara. Ele tem 1,90 m, ele tem muita impulsão, ele é muito veloz, muito rápido. É um zagueiro realmente interessante. Ele joga também de volante se precisar, ele joga na lateral esquerda também se precisar, não se machuca muito. Fiz esse levantamento também para ver se é um jogador se machuca muito ou não. Ele não se machuca muito, ele tem uma lesão no joelho, ano passado, 2023, ele ficou 2 meses fora, mas ele não se machuca, muito bom pelo alto também na bola aérea. Então é um zagueiro muito interessante. Ele é um zagueiro pro Lyon. Mas como eu disse, essa negociação, cara, parece que ele vai vir pro Botafogo antes, já que a gente está precisando de um zagueiro. Ele vai ficar um tempo aqui no Botafogo e depois ele vai para a equipe do Lyon. Vamos aguardar. Um zagueiro que, pela pesquisa que eu fiz, parece ser interessante. Um zagueiro que, se vier, vai ser muito bem-vindo mesmo, muito rápido, corre muito, um zagueiro bem interessante. Então vamos aguardar para ver se ele vai vir para o Botafogo ou não. Se você chegou até aqui, obrigado pelo carinho, pela audiência. Se cuida e fique com Deus. Bom restinho de segunda-feira, boa semana. Amanhã estou de volta com muitas notícias, informações e opiniões sobre o nosso Botafogo. Inscreva-se no canal, deixa o like, ative o sino. Fogão, eu gosto mais de você do que de mim.